Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neste momento eu quero meditar num texto bíblico que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor, a partir do versículo de número 14 até o versículo de número 22, que nos diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírios para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a 7ª carta que Jesus mandou que o profeta João, louvado seja o nome do Senhor, enviasse à igreja de Laodiceia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aqui ler algumas lições espirituais daquela igreja de Laodiceia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos extrair várias lições espirituais da igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja morna, autossuficiente, indiferente e soberba. Daí o fato de Jesus denunciar sua mornidão e indiferença espiritual. As repreensões fortes que Jesus dirigiu aos crentes de Laodiceia podem parecer muito severas, porém a soberba externa e a arrogância daqueles crentes provocaram uma indignação tal em Jesus que ele ameaçou vomitá-los de sua boca. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer um tema para a nossa pequena reflexão, baseado nesse texto sagrado. Louvado seja o nome do Senhor. O tema é esse: os sintomas espirituais da igreja de Laodiceia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus declara que a igreja de Laodiceia era uma igreja morna, louvado seja o nome do Senhor. Morno é quase quente ou quase frio. Nem é nenhum e nem outro. Louvado seja o nome do Senhor. Nem é quente e nem é frio. Portanto, não é nenhuma coisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e nem outra. Perto de Laodiceia havia fontes de água mineral morna e emética. E estas fontes faziam o viajante cansado e sedento ter nojo daquelas águas. Este é o nojo que Jesus sente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para com uma igreja espiritualmente morna. Jesus está a ponto de vomitar uma igreja
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Morna, que ele já vem suportando há muito tempo. Como o viajante sedento sentia náuseas daquelas águas mornas próximas a Laodiceia, assim Jesus sente náuseas de uma igreja morna. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 16, que nos fala dessa maneira: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Laodiceia era uma das cidades mais ricas da Ásia Menor. Orgulhosamente recusou a ajuda financeira de Roma quando foi destruída por um terremoto no ano 60 depois de Cristo. Ouro, produção de lã e fabricação de remédios eram as três maiores fontes de riquezas desta cidade. Eram tão orgulhosos que preferiram se reerguer sozinhos do terremoto para não demonstrar dependência de ninguém. Jesus condenou a autossuficiência do pastor de Laodiceia por ser orgulhoso de pastorear uma igreja rica. Glória a Deus, que diz no versículo 17: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus os chama de infeliz, aquela igreja, porque a riqueza material dos laodicenses não os fazia felizes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus os chamou, glória a Deus, de miserável, porque não repartia suas riquezas com os irmãos das igrejas mais pobres. Por isso, Jesus chamou os crentes pobres de Esmirna de rico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E os crentes ricos de Laodiceia de pobres. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a riqueza deste mundo para Deus é a pobreza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que nenhum rico entrará no reino dos céus. Porque o rico carrega no seu coração a soberba. Louvado seja o nome do Senhor pelo fato de ser rico, de ter condições. Louvado seja o nome do Senhor. Ele despreza o pobre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus os chamou de pobre, porque em Laodiceia os crentes eram ricos materialmente, porém pobres espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo negociando ouro em seu famoso centro bancário, os crentes de Laodiceia precisavam negociar com Cristo verdadeiro ouro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o ouro refinado pelo fogo. Somente assim seriam todos como ricos. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 18, que nos diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírios que vejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus os chamou de cegos, porque embora se negociasse em Laodiceia uma substância farmacêutica que era reduzida a pó misturado com água,
e aplicada aos olhos. Todavia, os crentes e o seu pastor continuavam cegos espiritualmente. Precisavam comprar de Jesus colírio, louvado seja o nome do Senhor, para ungirem os olhos, pois somente assim seriam curados da sua falta de visão espiritual. Glória a Deus. É assim que acontece com a pessoa que não tem visão espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é cego. Louvado seja o nome do Senhor. Principalmente uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não conhece a verdade, que não conhece a Jesus como Salvador da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é um cego. Ele é cego porque não conhece a verdade, não conhece o caminho e não sabe para onde vai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, a palavra de Deus, ela é colírio para os nossos olhos. Ela tira a cegueira e nos faz enxergar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A importância da salvação, a importância do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. A importância da palavra de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Ela nos faz enxergar o verdadeiro caminho que nos conduz ao céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus o chamou de nu, porque embora se produzisse em Laodiceia muita lã para a fabricação de roupa, os crentes de Laodiceia continuavam nus. Louvado seja o nome do Senhor espiritualmente. Precisavam comprar de Jesus vestiduras brancas para se vestirem, pois somente assim cobriam sua nudez espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Em Romanos capítulo 12, versículo 11, Paulo havia dado um conselho para combater a mornidão espiritual aos crentes, dizendo: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito,